Hora Extra está no ar com as seguintes notícias do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Centro de Pacificação Social, TRT e Tribunal de Justiça vão trabalhar juntos para solucionar conflitos. A diarista é uma prestadora de serviço autônoma, segundo o TST, e não tem os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Mercado de trabalho do jovem brasileiro é o assunto do bloco de entrevistas. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deram mais um passo para incentivar a solução de conflitos por meio da conciliação. As duas instituições assinaram um termo de cooperação mútua que prevê a participação da Justiça do Trabalho nas atividades dos Centros de Pacificação Social instalados em Goiânia e no interior do estado. O projeto de criação do Centro de Pacificação Social é pioneiro no país e foi uma das boas práticas reconhecidas e recomendadas a todos os juízes pelo Conselho Nacional de Justiça, tornando-se referência nacional. A parceria auxiliará a conciliação de questões trabalhistas, que poderá gerar um volume de 60 atendimentos mensais só no CPS de Goiânia. Os pedidos de conciliação trabalhista que derem início nos Centros de Pacificação Social serão cadastrados no sistema informatizado da 18ª Região como homologação de transação extrajudicial e serão submetidos à apreciação do juiz do trabalho para que tenham efeito jurídico. Ainda estão sendo feitos entendimentos com as áreas técnicas e jurídicas, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Tribunal Regional do Trabalho, para a descrição pormenorizada do procedimento. Mas, em princípio, a parte interessada, o trabalhador, principalmente, poderá procurar o Centro de Pacificação Social, onde será atendido por uma equipe especializada e, havendo a conciliação, obviamente, reunindo as partes, havendo a conciliação, o ato será submetido à apreciação de um juiz do trabalho que deliberará sobre o resultado. Vai desenvolver ações integradas na busca da conciliação. Essa conciliação não vai dar-se apenas em termos de processos, ela vai dar-se também em termos da pacificação social, naquilo que diz mais de perto a conciliação pessoal, a convivência e, enfim, um bom relacionamento de uns com os outros. E, inicialmente, podemos ter um atendimento de 30 processos diários, mas pode chegar até 60. Essa atuação do Centro de Pacificação, ela alivia a atuação do Judiciário, a carga de processo do Judiciário, porque impede que os processos que cheguem na polícia se transformem em processos, assim como impede que pequenas cobranças também se desenvolvam na área do judiciário e passem a ser resolvidas na base do acordo neste ambiente aqui. Esse projeto nasceu da feliz iniciativa do Dr. Murilo, juiz de Uruaçu, e por recomendação do CNJ está sendo implantado em todo o Brasil. E aqui, como não poderia deixar de ser a terra onde se desenvolveu esse processo, o estado onde se desenvolveu, a capital não poderia ficar isolada dessa boa atuação. O CPS foi implantado também pelo Tribunal de Justiça nas comarcas de Mutunópolis, Anápolis, Campinorte, Estrela do Norte, Santa Teresa de Goiás, Colinas do Sul, Aparecida de Goiânia, Jaraguá e Itapaci. Diarista é autônoma e não empregada doméstica. Em mais uma decisão, o Tribunal Superior do Trabalho reafirma que a diarista não tem vínculo empregatício com a dona de casa, porque é uma prestadora de serviço autônoma e não uma trabalhadora doméstica. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu recentemente que diaristas que trabalham por até 3 dias por semana, independentemente do tempo em que mantenham essa rotina, não têm direitos trabalhistas como licença maternidade, férias e 13º salário. Assim, o tribunal entende que as diaristas não precisam ter a carteira de trabalho assinada. A atividade que elas desenvolvem seria de prestadoras de serviço autônomo. Nessa condição, a diarista não mantém vínculo empregatício com os donos da casa onde trabalha e, dessa forma, não tem os direitos trabalhistas garantidos a uma empregada doméstica. O pressuposto básico para a configuração do trabalho doméstico, de acordo com o tribunal, é a continuidade da prestação de serviços,
Ou seja, a doméstica faz o trabalho dela para apenas uma casa e trabalha todos os dias da semana, com descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Já as atividades da faxineira são desenvolvidas em alguns dias da semana, com relativa liberdade de horário, com pagamento ao final de cada dia de trabalho, além de haver vinculação a outras residências. A diarista não tem os mesmos direitos trabalhistas que tem a empregada doméstica. Ela não recebe salário ao final do mês, nem tem a carteira assinada. Mas, para garantir uma boa renda, a faxineira tem que dar um duro danado todos os dias. A Cleusa, por exemplo, trabalha em 4 casas diferentes e tem uma rotina sempre de muito trabalho e suor. Cleusa, que tipo de trabalho como faxineira você realiza numa casa? Faz todos os tipos, como limpeza, passa roupa, lava roupa, é todo o serviço que tem na casa. Como é que você vê seu futuro? Você acha que essa decisão do TST, ela prejudica quem é diarista como você? Você acha que você é uma trabalhadora autônoma, prestadora de serviço, ou você acha que é uma empregada doméstica? Eu acho que tanto faz um como o outro, né? Você faz um serviço de diarista, se torna doméstica do mesmo jeito. Eu acho que é quase a mesma coisa. Pois é, mas a justiça acaba não reconhecendo esse tipo de trabalho, né? Você acha que isso é injusto? Prejudica o trabalhador como você? Prejudica, porque eu não tenho férias, não tenho 13º, e às vezes o patrão, alguns patrões são bons, outros não. Porque assim, que você sendo uma empregada doméstica, você tem a carteira assinada, aí você tem mais direito. Quando você é uma diarista, a pessoa pode dispensar bem a hora que ele quiser. Se ele não precisar mais do meu serviço, ele dispensa. Para ele, não tem problema, ele não vai mexer com justiça, não tem esses problemas. Para você, então, não é bom? Para mim, não é bom. Para o diarista, não é bom. Quem contrata o serviço da diarista faz essa opção por praticidade e economia. Por que você fez a opção por uma diarista e não uma empregada doméstica? Como eu trabalho em casa, então essa foi a forma que encontrei de ter alguém para me ajudar nas tarefas mais difíceis, como na passação de roupa, a limpeza da casa. É mais prático do ponto de vista econômico? Sim, porque eu não tenho que assinar a carteira e nem vou ter os custos trabalhistas que eu teria com a empregada doméstica. O juiz do trabalho, César Silveira, traça um paralelo do que é, do ponto de vista jurídico, a atividade da diarista e o trabalho desenvolvido pela empregada doméstica. O diarista, normalmente, embora de forma, vamos dizer assim, descontínua ou eventual, né, desenvolve atividades específicas e eventuais no âmbito da casa, no âmbito da residência, como lavar roupas, passá-las, faxina, entre outras atividades, né? E normalmente ele desenvolve essas atividades em dias específicos da semana, diferentemente do empregado doméstico, propriamente dito. Ele se insere, na realidade, de forma contínua nas atividades do dia a dia. Porque, apesar das decisões do TST, alguns juízes da primeira instância ainda concedem um vínculo ao empregado diarista. Exatamente porque a questão é vista caso a caso. Eventuais divergências de interpretação ocorrem nas hipóteses em que a prestação de serviços, embora de forma descontínua, seja marcada pela inserção do obreiro nas atividades corriqueiras da casa, de forma habitual, e não apenas aquelas atividades normalmente consideradas eventuais, como nós dissemos anteriormente. Haverá uma possibilidade no futuro desse reconhecimento indefinitivo do trabalho das diaristas como um todo? Eu acredito que deve haver uma legislação específica para regular esse tipo de trabalho. Na realidade, a legislação previdenciária já contempla a diarista como trabalhadora autônoma, podendo ela, inclusive, se inscrever mediante carnê de contribuição, não é verdade? Mas a legislação em si deve evoluir para abranger esse tipo de atividade. No próximo bloco, confira a entrevista com o presidente da Fundação Pró-Cerrado, Adair Meira, que fala sobre a dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho. Voltamos já. Carteira de Trabalho. Para que serve a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS? A CTPS serve como prova das relações empregatícias, seu tempo de duração, refletindo a vida profissional do trabalhador.
para se comemorar a queda da taxa de desemprego para 7%. Mas olhando com atenção, os números do IBGE expõem as distorções do mercado de trabalho brasileiro. Entre os homens, a taxa de desocupação está abaixo da média, 5,4%, e sobe para 8,7% entre as mulheres. Mas são os jovens que mais têm dificuldade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A desocupação entre os brasileiros de 18 a 24 anos de idade é de 16%, mais do que o dobro da taxa média. Com pouca experiência, os jovens acabam ficando no fim da fila na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho. E é justamente para falar sobre o mercado de trabalho juvenil que nós conversamos com Adair Meira, presidente da Fundação Pro Cerrado. Adair, seja muito bem-vindo à Hora Extra. Nós que agradecemos a oportunidade. Adair, qual a importância do trabalho para a formação da autoconfiança e da identidade do jovem? Na idade dos 15 anos, o jovem que vem de uma vida regular escolar tem outras necessidades. E necessidades que muitas vezes são respondidas apenas com a oportunidade de trabalho, de ser útil, além daquilo que ele vem convivendo com a família e com a escola. Então, o trabalho nessa fase, o trabalho como aprendiz, que é um dos focos da Fundação Pro Cerrado, ele garante vários aspectos da educação formal e informal que vão muito mais além daquilo que é as relações do dia a dia desse jovem. O que eu quero dizer é que a oportunidade de emprego, de trabalho, numa condição especial que nós chamamos de aprendizagem, ajuda a resgatar a estima, o pertencimento, e não só serve para a formação do mercado de trabalho, mas para ele também dar mais valor à escola, família, comunidade e a tudo aquilo que ele se relaciona. Bom, quem mais sofre com desemprego? O jovem de classe alta, das chamadas classes A, B, ou o jovem pobre, das classes C, D e E? Naturalmente que os jovens com menos renda têm menor formação, portanto, encontram mais dificuldades, não só para o emprego, para o transporte, para a saúde, para vários outros quesitos da nossa sociedade. Mas nós temos um programa voltado para o jovem que precisa ser incluído, para o jovem menos favorecido. Portanto, os jovens da Pro Cerrado são aqueles jovens selecionados naqueles que têm maior esforço pessoal, que têm maior dedicação, mas que muitas vezes estão incompatíveis de idade séria, que têm menor renda familiar, que às vezes têm até problemas de outros conflitos. Porque nesse foco é onde acontece os maiores índices de exclusão social. A falta de qualificação é o maior empecilho para que esses jovens consigam colocação no mercado de trabalho? Qualificação, ela não está fora do item educação. Então, quando o jovem não teve a educação familiar, quando o jovem não se dedicou à escola para suas formações regulares, naturalmente que ele vai ter muita dificuldade naquilo que a gente chama de qualificação para executar uma tarefa. Mas a qualificação hoje é exigida, assim como todos os outros requisitos, para as poucas vagas que o mercado oferece e principalmente para os jovens. Nós desenvolvemos programas em várias áreas de qualificação, sempre entendendo o jovem como um ser integral. O jovem que tem que estar bem com a família, o jovem que precisa da sala de aula, mesmo que estude à noite, mesmo que estude numa escola distante, tem que ter o banco da escola e também tem que ter a formação específica, seja para técnicas bancárias, seja para funções administrativas, ou tudo aquilo que ele venha como aprendiz se qualificar para depois avançar no mercado formal de emprego, que todos nós sabemos, extremamente exigente, extremamente com poucas oportunidades e assim por diante. Na sua opinião, a escola pública é falha na formação do jovem para o mercado de trabalho? É função da escola pública? A escola pública e particular, o currículo brasileiro de formação, ele agora que está despertando para o nível técnico, para a formação da qualificação profissional desde os primeiros elementos. Isso ainda não era abordado. Agora já há uma inclusão de alguns itens. Vamos pegar, por exemplo, informática. Hoje nas escolas o item informática é quase obrigatório
e não se tem uma vaga de emprego sem se saber, sem estar alfabetizado do ponto de vista digital. Então, os currículos estão avançados, mas claro que eles são inclusões recentes e, portanto, ainda com grandes dificuldades. Mas não é só da escola pública, não, são dos currículos de uma maneira geral. Há quem alegue que a alta taxa de desemprego entre jovens, além da falta de qualificação, decorre da alta rotatividade. Ou seja, o jovem fica pouco tempo no emprego. Isso é verdade? Não, nós achamos que isso é um dado que não confere com a realidade. O jovem tem poucas oportunidades e, quando tem essas oportunidades, ele aproveita com toda a sua tenacidade juvenil e faz dela uma oportunidade de melhorar de vida. O emprego para o jovem não está só ligado à sua renda familiar, está ligado à sua estima, às suas relações. E eu estou falando de um jovem, esse jovem, naturalmente, que precisa de um aporte social, precisa de uma compreensão maior, porque ele não está nas melhores escolas, ele está morando na periferia, ele sofre com transporte. Então, esse jovem, pelos dados que nós temos na Fundação Proceado, pela nossa experiência de mais de 15 anos, ele aproveita a oportunidade do primeiro ao último dia e depois, na sequência, nas derivadas que ocorrem, em função de continuar depois de uma etapa de aprendizagem no próprio emprego, ou ele passar para continua outros. sendo um bom empregado. Sem dúvida. Agora, os índices de inclusão do jovem no mercado de trabalho acontecem por uma série de outros fatores, mas seguramente que não pela rotatividade. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o mercado de trabalho juvenil. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre o mercado de trabalho juvenil com Adair Meira, presidente da Fundação Procerrado. O que a gente observa é que o jovem está prolongando a vida escolar. Isso é exigência do mercado, em razão da exigência do mercado, ou é justamente pela falta de emprego que esse mercado está oferecendo? Acho que a exigência do mundo. Todas as questões levam a estudar não só um período, mas estudar sempre. Aprender a aprender é uma das colunas mestres da nossa vida. Portanto, mesmo uma pessoa, por mais técnica que ela esteja, ela tem que estudar sempre. E, naturalmente, que os currículos estão sendo ampliados e os jovens procuram se formar cada vez melhor, porque essa exigência acontece em todos os lugares. E, naturalmente, no mercado de trabalho, que exige maior qualificação, uma visão mais abrangente, formações em línguas, formações técnicas, e em todos os setores. É assim. Não poderia deixar de ser, naturalmente, para os jovens. Existe alguma relação entre desemprego juvenil e criminalidade? Sim. O criminoso, o delito e tudo isso que nós vemos nas páginas de jornais, com grande tristeza, não acontecem quando um trabalhador, já há 10 anos no mercado, lá com seus 25, 30 anos, larga o emprego. Normalmente, o delinquente se forma pela falta de oportunidade de um jovem que precisa entrar no mercado de trabalho, encontra as portas fechadas, se submete a um trabalho irregular, inconstante, com baixa remuneração, sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo de conhecimento, e se desvincula da escola. O passo seguinte, se desvincula da família, e se desvinculando da escola, da família e vivendo no mundo das ruas, ele é uma mão de obra muito barata, muito fácil para as quadrilhas, para o crime. Então aí se forma os índices da criminalidade. Então, quando nós estamos falando de aprendizagem, quando nós estamos falando de trabalho para juvenil, quando nós estamos falando de formação profissional, nós estamos falando também de combate à criminalidade, a melhores índices da educação, da saúde, porque um jovem que tem a oportunidade, lá para os seus 15, 16, 17 anos, de ser incluído e reconhecido como um aprendiz no mercado de trabalho, seguramente ele não será uma estatística a mais no mundo
das páginas do crime, coisas desse tipo. Por que as políticas públicas, existem vários programas de inserção do jovem no mercado de trabalho, não conseguiram atingir as suas metas? É uma grande pergunta, Márcia, e também uma dificuldade imensa para poder responder, porque nós somos militantes da causa juvenil. Nós nos preocupamos com o jovem, com a sua família, com a educação, sua formação, e todos os dias estamos vendo os jovens serem arrebatados por outras situações que são motivo de tristeza para nós. Sejam as drogas, seja a questão do abandono escolar, do abandono familiar. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? É que cada vez mais a sociedade precisa se mobilizar. Escolas, professores, instituições, governos, empresários, associações, todo mundo que pensa no bem e procura transformar a sociedade tem que focar nas questões juvenis, nas questões da educação básica como o primeiro passo e a geração de emprego, renda para essa massa como um segundo passo fundamental para não alarmarmos, como hoje a gente vê, alarmado que nós estamos sobre esses índices. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional visando justamente isso, empregar o jovem, inserir o jovem no mercado de trabalho. Principalmente programas de incentivo fiscal para o empresário que contratar esses jovens. É uma saída? É uma das saídas e nós achamos que estamos bem amparados do ponto de vista legal. Existem a legislação pertinente ao estágio, às cotas, à aprendizagem. O que nós achamos que mais precisa é um despertamento, ou melhor, um despertar, para que as pessoas aproveitem essa oportunidade de amparo, se for o empresário, fazer disso uma técnica de qualificação dos seus quadros. Se forem os homens públicos, fazer disso uma política social de ação concreta a favor da juventude. Porque a lei já ampara na condição de aprendiz, na condição de estágio, na condição de cotas, e tudo isso são oportunidades especiais que visam a inclusão dos menos favorecidos no mundo do trabalho ou nas políticas públicas. Muitas vezes o primeiro contato do jovem com o mercado de trabalho é por meio de estágios. É o caminho? Estágio é o caminho? Nós, da Fundação Procerrados, não somos focados no estágio, somos focados na aprendizagem. E a aprendizagem é uma lei que obriga todas as empresas a terem no mínimo 5%, no máximo 15%, de todos os seus trabalhadores na condição de aprendizes entre 14 e 24 anos. Se todas as empresas do Brasil cumprissem as suas cotas de aprendizagem, nós teríamos como mais de 1 milhão de jovens no trabalho. Hoje tem como 150 mil, só a Procerrado tem como 10 mil. Então nós sabemos que se esses índices forem preenchidos, nós estamos diante de uma grande revolução, porque os jovens serão amparados de norte a sul do país na condição de aprendizagem, que é nosso foco e que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque o estágio acontece numa fase mais para frente. O que acontece na fase de 15 anos, 16 anos, ao despertar do jovem, é a condição do aprendiz. E é a única forma que ele tem de gerar renda para si, para sua família, e na condição de aprendiz, não substituindo mão de obra de outros trabalhadores, mas na condição especial de aprendiz, entrar numa empresa, num órgão público e ali fazer também uma escola de ação, uma escola das experiências de quem está ao seu redor, uma escola que funciona na realidade. Você administra a Fundação Procerrado, que inicialmente ela foi criada para proteger o cerrado e depois passou a tratar também de questões sociais. Eu queria que falasse um pouquinho do que é a Fundação. Para nós, a questão ambiental nunca foi e nem pode ser desassociada da questão ambiental. Quando nós trabalhamos com a causa de combate à miséria, nós achamos que estamos preservando o mundo na sua maior questão, que é a questão do valor humano, e favorecendo para que os jovens continuem estudando nas suas escolas e possam entender a importância da fauna, da flora, do bichinho, da flor, da árvore, das águas, do ar, de todos os elementos da natureza direta, que são fundamentais para o bem-estar como um todo, mas que só podem receber o apoio das pessoas na medida que elas despertam para a importância. Nós brincamos que para
Um jovem da Procerrado, muitas vezes, uma árvore é um pedaço de lenha que tem que servir para fazer comida. Ou, muitas vezes, um animal silvestre que tem que ser preservado é uma proteína na mesa. Só a renda, o combate à miséria, os elementos de inclusão é que poderão fazer com que a questão ambiental seja tratada no seu verdadeiro âmbito holístico, aberto, integral. E a Procerrado criou um movimento, e foi pioneira nisso, de um movimento pró-cerrado, que é pró-homem, pró-natureza, pró-políticas públicas, pró-inclusão. Então, nós, desde o início, eu tenho a honra de ser o instituidor e um dos protagonistas dessa história, para dizer que nós achamos que estamos no caminho que a história vem dando, garantindo, vamos dizer assim, uma fórmula que tem dado excelentes resultados. Porque nós já estamos na quarta, quinta gerações de jovens que participaram dos programas iniciais, como há 15 anos. Então, e eles hoje não só estão no mercado de trabalho, como entendem a natureza, preservam as águas, procuram fazer disso uma militância e assim por diante. Educação para a conservação. Excelente frase e acho que muito bem colocada. Eu conversei com a Adair Meira, da Fundação Procerrado. Adair, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos e a honra do debate. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Nos vemos lá. No Hora Extra desta semana, você confere as seguintes notícias. TRT e Tribunal de Justiça de Goiás vão trabalhar juntos para solucionar conflitos em Goiás. A diarista é uma prestadora de serviço autônoma, segundo o TST, e não tem os direitos trabalhistas da empregada doméstica. E o mercado de trabalho do jovem brasileiro é o assunto do bloco de entrevistas. Não perca!